Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Financeiro. Eu sou o Lucas, sou professor e planejador financeiro. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é de extrema importância e extremo interesse para todas as pessoas que querem aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. E esse assunto é inflação. Afinal, o que é inflação? Você deve ouvir com frequência nos jornais, as pessoas no dia a dia comentando: a inflação está alta, a inflação está aumentando. Mas afinal, o que isso significa? De uma forma bem simples, inflação é a correção do preço ao longo do tempo. Ou seja, os preços podem ficar maiores ou menores ao longo do tempo. Bom, mas a gente é acostumado a ver sempre o preço maior, né? Com muita frequência a gente está sempre vendo as coisas ficarem mais caras. Bom, para quem é mais novo, provavelmente não lembra que nos anos 80, nos anos 90, nós vivemos um período de hiperinflação. Nós tivemos diversas moedas ao longo desse período e essas moedas constantemente eram desvalorizadas. No livro Em Nome do Povo, do Bruno Perini, ele escreve que dos anos, se eu não me engano, 1980 até 94, nós tivemos uma inflação de 13 trilhões de por cento. Ou seja, um número absurdo. Mas quem é daquela época provavelmente não lembra que as coisas estavam tão mais caras com tanta frequência. Por quê? Nós tínhamos diversas moedas, cruzado, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro real, até chegar ao real, que é a moeda que nós temos hoje, que já está perdurando por 30 anos. Então, toda vez que mudava de moeda, a gente cortava alguns zeros do valor. Então, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo bem hipotético porque eu não lembro. Eu era criança na época, então eu não lembro muito como era no detalhe. Mas digamos que estávamos no cruzado, o pãozinho estava aumentando de preço. Aumentando, aumentando, aumentando. Chegou um momento que um pãozinho custava 1.000 cruzados. O que é que eles faziam? Vamos criar uma nova moeda e vamos cortar 3 zeros. Então, de 1.000 cruzados, o pãozinho valia um cruzeiro. E aí, se um cruzeiro começava a aumentar, chegava um momento que o pãozinho custava 1.000 cruzeiros. Aí o que fazia? Vamos criar uma nova moeda e cortar 3 zeros. Aí voltava, aí era um cruzeiro novo. Aí aumentando, aumentando, e assim sucessivamente. Então, por conta disso, as pessoas acabavam que não tinha essa sensação que estava aumentando tanto, ou aumentou 13 trilhões de por cento ao longo aí de 15 anos, mais ou menos. E aí, em 94, 1º de julho de 1994, foi criado o Plano Real. E com o Plano Real nós conseguimos estabilizar um pouco essa hiperinflação. Logicamente que ainda temos muita inflação, mas não é igual nos anos 80 e 90, como eu acabei de exemplificar. No Brasil nós temos um índice que mede a inflação ao longo dos meses, ao longo dos anos, que é o IPCA. IPCA é uma sigla para Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ou seja, é uma cesta de serviços, uma cesta de produtos, onde pega diversos preços e pega-se uma média desses preços e aí nós temos o valor do IPCA. Então é por isso que você deve estar sempre percebendo: a inflação do ano X foi 4%, mas você vai lá no supermercado, o arroz ficou 20% mais caro. É por quê? Porque o arroz ficou 20% mais caro, mas no mesmo ano, sei lá, a carne bovina ficou 10% mais barato. Então nessa média acaba reduzindo e fica num valor muito mais baixo. E aí, para a gente ter uma noção melhor, né, de como a inflação foi acumulando ao longo desses 30 anos do Plano Real, eu trouxe aqui uma planilha para explicar para vocês como isso se deu ao longo desses 30 anos. Então aqui eu busquei uma referência, né, nós temos duas fontes aí, que é o Dados de Mercado e o IARRI, da inflação que nós tivemos ao longo desses 30 anos, ano por ano. Então, trazendo aqui dados de 94, que é onde foi implantado o Plano Real, ele começou a valer a partir do dia 1º de julho. Então, de 1º de julho até o final do ano, nós tivemos uma inflação de 18,57%. Se eu fosse trazer a inflação desde o começo do ano, onde a gente tinha o Cruzeiro Real, que era uma moeda fraca e mais desvalorizada, nós teríamos uma inflação de quase 1.000%. Então isso é muito alto, né? Então conseguimos conter um pouco essa hiperinflação, mas lógico que a gente pode perceber que ao longo dos anos ela foi se acumulando. Então em 30 anos, ou seja, de julho de 94 até o final de 2024, nós tivemos uma inflação acumulada de 728%. Ou seja, o seu dinheiro, de uma forma bem simplória, ele está valendo 8 vezes menos. O que a gente comprava com R$1 em 94, hoje a gente precisa de quase R$8 para conseguir comprar. Mas lembrando que isso é uma média, certo? Olhando aqui nos gráficos do lado, a gente pode perceber muita discrepância em alguns anos, né? E nós tivemos 2 anos que foi muito baixo a inflação. Foi no ano de 98, né? Se a gente olhar aqui, no ano de 98 nós tivemos 1,66 de inflação. E em 2017 nós tivemos 2,95. Uma coisa que ninguém pode negar é que economia e política, elas andam de mãos dadas. Muita coisa que acontece na política acaba influenciando na economia. Então, por exemplo, 98 foi um ano que pela primeira vez nós pudemos ter reeleição, né? Antigamente, né, antes desse período, o presidente passava 4 anos e tinha que sair obrigatoriamente após 4 anos. Em 98 foi instituída a reeleição, ou seja, o presidente que estava atualmente no poder nos últimos 4 anos,
ele poderia se candidatar à reeleição, ou seja, para poder ficar mais 4 anos. E nessa época, quem era o presidente era Fernando Henrique, e aí ele se candidatou. Então, não sei, mais uma vez, eu era adolescente, não lembro de detalhes, mas muito possivelmente, com o intuito de se reeleger, fizeram das tripas coração para conseguir conter a inflação e trazer um valor tão baixo. Em 2017, é um ano após o impeachment da Dilma, né? Então quem assumiu foi o Michel Temer, e muitas coisas que foram mexidas naquela época acabaram influenciando na inflação ser tão baixa. Então, o Banco Central ele tem uma meta de inflação de 3% ao ano. Podemos perceber pelos números aqui que essa meta raramente é atendida, certo? Essa meta de inflação, ela tem, digamos assim, um extra, um teto de 1,5%. Ou seja, na prática a meta é de 3%, mas podemos chegar até 4,5% ao ano como meta do Banco Central. Só que mesmo assim, olhando para esse 4,5%, foram poucos os anos que a gente conseguiu ficar abaixo. Na prática, o piso da meta só conseguimos ficar abaixo em 2017, que foi o ano que eu comentei agora, né, do impeachment da Dilma, e em 98, que foi o ano da reeleição do Fernando Henrique, da campanha de reeleição do Fernando Henrique. E aí nesse gráfico aqui embaixo, né, que seria relativo a outra coluna, nós temos a inflação aqui acumulada ao longo do tempo. Então, para a gente entender melhor esse comparativo de quanto valia o seu dinheiro na época e quanto ele vale hoje, eu trouxe aqui uma tabela comparativa de produtos, quanto custava em 94 e quanto custam hoje em dia. Os valores de 94, eu me baseei nesse artigo do Infomoney, onde eles mencionam que os valores são tirados de encartes de jornal da época. E os valores de hoje, eu me baseio muito pela minha experiência no dia a dia. Semanalmente eu estou indo no supermercado, eu moro em Fortaleza, então estou trazendo aqui uma média dos preços que eu vejo, né, no dia de hoje. Então, por exemplo, vamos falar aqui do açúcar. O açúcar em 94 ele custava 68 centavos. Hoje ele custa ali uma média de R$5. Então multiplicou por 7,35. Está muito próximo ali da média da inflação, né, que foi 7, alguma coisa. Já o café, que é um produto que está muito em evidência, que recentemente teve um aumento muito grande, em 94 ele custava 6,25 1 kg de café. E hoje, meio quilo custa R$30, mais ou menos. Ou seja, multiplicou por quase 10 vezes. Então, mais uma vez, lembrando que a inflação é uma média dos produtos. Tem produto que vai aumentar mais, tem produto que vai aumentar menos. Bom, e para trazer mais algumas informações sobre a inflação atual, eu trouxe aqui uma tabelinha onde estou trazendo a inflação acumulada de 2024, ou seja, foi 4,83%. Trouxe aqui alguns dos produtos que fazem parte, né, da cesta de serviços e produtos do IPCA. Arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros. Essas informações estão no site do IBGE, né, então a fonte eu tirei diretamente de lá. E aí nós tivemos um reajuste do salário mínimo de 7,5%. Então nós podemos pensar, oba, nosso salário mínimo reajustou acima da inflação. Isso é muito bom. Tudo bem, é bom porque poderia, né, em outros anos acontecer do reajuste ser abaixo da inflação. Mas se a gente olhar na ponta do lápis ali, essa inflação aqui, como eu disse, tem produtos que aumentam muito, tem produtos que aumentam pouco. Bom, então trazendo aqui uma realidade das pessoas mais pobres, as pessoas que estão em começo de carreira, que de fato é quem ganha o salário mínimo. Essas pessoas, elas não têm a mesma realidade de pessoas que ganham mais, no sentido de não viajam com tanta frequência, os filhos não estudam em colégio particular, estudam em colégio público, então talvez não tenham gasto com material escolar, não tenham gasto com mensalidade. Então as pessoas que são mais pobres, elas não têm acesso a esse IPCA de 4,83%. Elas vão ter um acesso a essa inflação da cesta básica, que em 2024 a cesta básica teve um reajuste de 14,22%. Eu trouxe aqui a fonte do lado, que foi um artigo da CNN Brasil, onde eles mencionam que a fonte é a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, certo? Então, se o seu salário mínimo foi reajustado em 7,5%, a cesta básica reajustou em 14,22%, não precisa ser muito inteligente para ver que cada vez mais o pobre fica mais pobre. Por quê? Porque ele não tem mais o mesmo poder de compra do que tinha no começo do ano passado. E isso é uma realidade. Então não adianta só a gente se basear pelo que aparece no IPCA. Logicamente que o IPCA ele é um norte, ele está dando para a gente um direcionamento para onde a nossa inflação está indo. Mas a realidade, às vezes, acaba sendo muito diferente do que a gente vê em um índice, certo? E aí, voltando agora aqui para a câmera cheia, eu vou trazer para vocês, de fato, o que causa a inflação, né? Por que a inflação acontece? Então nós temos aqui alguns itens que corroboram para o aumento da inflação. Um deles é o aumento de demanda. O que significa o aumento de demanda? É quando a economia está crescendo, ou seja, né, até contraditório, né? A economia crescendo, teoricamente, era para as coisas ficarem mais acessíveis. Mas quando a economia está crescendo, as pessoas estão empregadas, ganhando melhor, a economia gira mais, e aí, de fato, o consumo aumenta, e quando o consumo aumenta, consequentemente, os preços aumentam na sequência, certo? Outro item que influencia no aumento da demanda, quando o governo injeta dinheiro na economia, ou seja, o famoso imprimir dinheiro.
Quando o governo injeta esse dinheiro na economia, ele, através de programas sociais, né, bota mais dinheiro na economia, começa a circular mais dinheiro, da mesma forma que no momento anterior, que é quando a economia está crescendo, mais pessoas estão com dinheiro, mais pessoas estão consumindo, a economia está girando e com isso os preços aumentam da mesma forma. Mesmo a economia estando bem e a economia estando ruim, sendo que o governo tem que injetar dinheiro na economia, os preços crescem porque o dinheiro está rodando de alguma forma. Então, por isso que sempre comentam que imprimir dinheiro gera inflação, por esse motivo. Outro motivo que gera aumento de demanda é quando nós temos crédito fácil, ou seja, a taxa de juros está baixa, os bancos oferecem empréstimos a valores baixos e as pessoas pegam empréstimo para poder usar no consumo. Todos esses três itens que eu mencionei agora, eles geram maior consumo e, consequentemente, um aumento dos preços. Mas por quê? Porque quando a gente tem um aumento da demanda e não tem um aumento da oferta, o que acontece? Muita gente querendo comprar o mesmo produto, consequentemente os preços aumentam. E não é só porque o empresário quer aumentar o lucro, não. Muitas vezes o dono do supermercado ele aumenta o preço porque o fornecedor dele aumentou o preço. E o fornecedor dele aumentou o preço porque a matéria-prima aumentou o preço. Então é uma cadeia, né? Não é só a questão que estão aumentando o lucro. O lucro ele pode ser uma consequência disso, mas muitas vezes estão apenas corrigindo o preço que chegou até eles. E isso acaba gerando um efeito cascata. Além do aumento de demanda, nós temos também a inflação dos custos, ou seja, o que eu acabei de mencionar, matérias-primas mais caras, acaba gerando essa cadeia de aumentos. E também o câmbio desfavorável. Quando o dólar aumenta demais, nós temos muitas coisas que acabam aumentando aqui também. Por exemplo, quando o dólar aumenta, eu vejo algumas pessoas comentando nas redes sociais, né, falando de uma forma absurda, eu não como dólar, não tô nem aí, o dólar pode subir. Não é assim que funciona. Muitos dos nossos produtos, inclusive produtos internos que a gente produz, são precificados em dólar. Café, o trigo. Por quê? Porque eles são produtos que são precificados de forma global. Então, se são precificados de forma global, eles são precificados em dólar. Se o dólar aumenta, o preço deles aumenta. Ou seja, mesmo a gente produzindo café aqui, se o dólar aumentar, o café fica mais caro, né? Então é importante a gente sempre ter um câmbio equilibrado para evitar que os custos aumentem com muita frequência. Outro item, expectativas inflacionárias. O que significa? Se o mercado está prevendo que vai vir uma crise logo mais na frente, como que a gente pode prever? O governo está gastando mais do que está arrecadando, né? A taxa de juros está muito alta, então está prevendo uma crise logo adiante. Então o que acontece? Muitas empresas acabam aumentando o preço já prevendo essa crise. Muitos bancos cobram juros mais altos já prevendo essa crise. O que acontece é que às vezes a crise vem de fato, né, e eles estavam cobertos já por essa antecipação da crise, ou muitas vezes a crise acaba passando de forma leve, o preço retroagindo e voltando para o patamar que estava antes. E outro fator que influencia na inflação são crises internacionais. E nós sabemos que isso acontece com muita frequência. Guerras. Pô, hoje a gente tá tendo muita guerra. Por exemplo, a Ucrânia ela é um grande produtor de trigo. E a Ucrânia está em guerra. Então, consequentemente, influencia no fornecimento de trigos para o mundo. E aí, com essa diminuição do fornecimento de trigo por parte da Ucrânia, acaba movimentando o preço e acaba aumentando o preço da matéria-prima. Além das crises internacionais com guerras, nós temos também as quebras de safra. Por exemplo, teve um inverno muito rigoroso, tiveram muitas chuvas, perdeu safra. Isso acaba diminuindo a oferta do produto, mas não diminui a demanda. Então, consequentemente, você pode entender que demanda alta, oferta baixa, gera inflação. E agora, voltando para a planilha, para mostrar como é que a gente pode evitar que nosso dinheiro seja corroído pela inflação. Bom, eu desconheço outra forma de evitar que nosso dinheiro seja corroído pela inflação se não for investindo. Ah, Lucas, mas eu não tenho dinheiro para investir. Bom, a educação financeira ela não está só baseada em você ter muito dinheiro para investir. A educação financeira está baseada em você usar seu dinheiro de forma inteligente, que você consiga evitar que seu dinheiro seja corroído ao longo do tempo por conta da inflação. Bom, lembrando mais uma vez, aqui um exemplo educacional. Eu não estou dizendo que você deve investir em X, Y ou Z. Estou apenas trazendo exemplos onde você pode entender como que você consegue proteger o seu dinheiro ao longo do tempo usando o investimento e fazer com que o seu dinheiro cresça além da inflação. Bom, nessa planilha eu trago 3 indicadores que nos dão um pouquinho de noção como é que funciona a nossa proteção do capital ao longo do tempo contra a inflação. Temos a Selic. A Selic é a nossa taxa básica de juros. Ela serve como guia para outras taxas bancárias, geral, financiamento. Eu vou pegar um outro vídeo, vou gravar e vou explicar melhor como funciona a Selic. Nós temos o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que ele sempre está muito próximo ali da Selic, né? A gente pode perceber que aqui ele está 0,10% de diferença de um para outro, e ele sempre acompanha a Selic, sempre muito próximo. E nós temos o IPCA, né, que eu já mencionei, que é a nossa inflação propriamente dita. Eu trouxe 3 produtos do governo de investimento, que é o Tesouro Direto. Nós temos o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O primeiro é uma taxa acordada logo que você contrata, que você investe.
O segundo é uma taxa que vai sendo corrigida diálogo com a Selic, conforme a Selic vai aumentando ou diminuindo, a rentabilidade desse tesouro vai acompanhando. E nós temos o tesouro inflação, que ele vai acompanhando a inflação e paga um valor a mais por conta disso. Hoje, na data que eu estou gravando, que é 10 de março de 2025, nós estamos com a rentabilidade nominal desses três produtos setados aqui. Tesouro prefixado 14,43, Tesouro Selic 13,30 e Tesouro IPCA 12,42. Tem um cálculozinho que é feito, né? Em outro vídeo também eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o Tesouro Direto. E aqui na próxima coluna eu tenho a rentabilidade real. O que significa rentabilidade real? É a rentabilidade nominal menos a inflação. Ou seja, nós temos aqui 14 menos os 4 e pouco, dá 9,60. 13 e pouco menos 4 e pouco dá 8,47. 12 e pouco menos 4 e pouco dá 7 e alguma coisa. Então, se a gente olhar na data de hoje, do jeito que a nossa taxa Selic está, do jeito que a nossa inflação está, se eu colocasse R$1.000 hoje em cada um desses produtos, ao longo de 20 anos, esses produtos seriam corrigidos dessa forma. O tesouro pré-fixado, ele me retornaria 6.700 e alguma coisa. O Selic, ele me retornaria 5.400 e alguma coisa. E o IPCA me retornaria 4.541. Aí você pode estar pensando, Lucas, então tá na cara que o pré-fixado é muito melhor. Ele está me rendendo muito mais do que os outros. Com os valores de hoje, sim. O que acontece é que diariamente esses valores são reajustados. Não só pela Selic, não só pela inflação, mas pela própria volatilidade do que é realizada na rentabilidade nominal de cada um dos produtos. Então, no dia de hoje, está esse valor. Amanhã vai ser outro valor, porque já vai ter um novo reajuste. No próximo dia vai ter outro valor e assim sucessivamente. Não podemos nos basear nos valores de hoje como verdade absoluta. Por exemplo, se daqui a um ano a inflação ela estiver 10% e não mais 4,83%, olha o que acontece. Vou ter aqui 10%. Olha aí a diferença. O que era 6 mil e pouco no pré-fixado foi para 2 mil e pouco. O que era 5 mil e pouco no Selic foi para 1.000 e pouco. Porém, o IPCA ele se manteve o mesmo valor, 4.500 e alguma coisa. Por quê? Porque o IPCA ele te protege da inflação. Ou seja, no Tesouro IPCA, a sua rentabilidade real sempre vai estar acima da inflação. Ou seja, se a inflação está 5, está 10, está 30, você sempre vai ter aquela taxa acordada no momento que você comprou, por conta que era a inflação mais a taxa acordada. Então é sempre importante você pensar bem qual produto você vai escolher. Mas como eu disse, em outro vídeo eu vou explicar melhor como cada um deles funciona e você tomar a sua decisão de acordo com o que você acha melhor para o seu futuro, para os seus sonhos. E voltando aqui para a câmera grande, eu queria agradecer por você ter assistido até aqui. Se você acha que esse vídeo fez algum sentido para você, que você aprendeu alguma coisa, que colaborou um pouquinho mais para a sua educação financeira, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos lançamentos e deixe nos comentários o que você gostaria de ver ao longo dos próximos vídeos aqui no canal. Espero que tenha gostado e até a próxima!